Por que estamos aqui hoje? Por que cada um de vocês sentou aonde sentou? O que fez vocês saírem de onde vocês estavam para chegar até aqui? Se cada uma dessas perguntas tem uma resposta, então nós temos uma história. E eu posso assegurar para vocês que cada uma dessas cadeiras pode contar uma grande história. Quando eu era pequeno, uma das coisas que existia no bairro onde eu morava era uma sociabilização, uma comunhão de amigos. Isso se dava de um jeito tão interessante que em determinado momento, quando a minha mãe olhava na mesa, ela não sabia reconhecer, às vezes, 2, 3 amigos que eu tinha trazido para casa. Isso fazia com que a gente trocasse experiências, isso fazia com que a gente pudesse ter uma troca de famílias, conhecer as pessoas e conhecer as histórias que estão por trás das pessoas. Hoje, quando a gente fala de valor, a gente fala de contar histórias, a gente fala de dar valor para as histórias. E a grande pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, antes de fazer pergunta para os outros ou para as empresas, é qual é o nosso propósito hoje? Por que a gente está aqui? Por que a gente está vivo? Qual é o propósito que a gente se coloca para o mundo? E boa parte do trabalho de se estabelecer um valor para alguém, para um produto, para uma empresa, é de fazer com que as pessoas possam conhecer as histórias por trás disso que a gente está falando. Quando a gente fala de cadeia de valor, a gente fala de valorizar toda a história de um produto. E aí existe um fator importante que é como eu me relaciono com o meu consumo, como eu me relaciono com a compra que eu faço. Qual é a história que está por trás do produto que eu faço? Quem produziu aquele produto? Como foi feito? Por onde passou? Que foram as mesmas perguntas que eu fiz para vocês no começo. Quando a gente passa a estabelecer essa relação, a gente passa a conectar mundos, conectar histórias. E uma reflexão que a gente precisa fazer é, hoje nós estamos hiperconectados através de aparelhos, mas não necessariamente entre pessoas. E, consequentemente, você também tem uma desconexão das histórias. E a partir do momento que você não tem conexão de história, não tem valor. Boa parte do trabalho que a gente tem desenvolvido é de fazer essas perguntas e de conectar os mundos. Quando a gente fala, por exemplo, de um produto que foi produzido ou é produzido há 30, 40 anos pela mesma família de um jeito, e um produto que você não sabe nem de onde vem, quem produziu, qual é a escolha que a gente faz? Qual é o valor que a gente dá para um produto que tem uma história, para uma pessoa que a gente conhece a história, e para uma empresa que tem uma história, e assim por diante. Todo o trabalho da cadeia de valor se estabelece quando a gente coloca sentimento nesse processo. A partir do momento que eu conecto os extremos, quem produziu, lá na ponta, o agricultor, e o cliente que está comprando na gôndola, na prateleira, quando eu conecto esse mundo, eu faço com que essa pessoa que produz seja cada vez mais valorizada e essa pessoa que compra, que está comprando aquele produto, reconheça não só o produto, mas assim, se sinta orgulhoso em contribuir para aquilo. Isso se estabelece porque nós somos seres humanos, nós somos seres relacionais. Quando a gente estabelece contato, a gente cria valor. E hoje a grande responsabilidade que nós temos é fazer com que aquela produção que é feita no campo cada vez mais tenha visibilidade para quem está comprando na cidade. E para que a gente possa conseguir conectar esses mundos.
grande parte disso faz com que a maneira como a gente come ou consome as coisas mude. E uma das coisas que me perguntam, um dos nossos desafios no Brasil é conseguir trazer cada vez mais alimentos saudáveis para as pessoas com um custo cada vez mais acessível. Porque não adianta você vender produto saudável com um preço muito alto. E o nosso desafio é conectar cada vez mais o nosso negócio com os nossos clientes, com os produtores. E aí me perguntam assim, como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês conseguem fazer com que um produto fique mais acessível? Da mesma forma que nós fizemos com outros produtos que hoje a gente compra por centavos. Uma outra história, quando eu era pequeno, nós tínhamos o hábito de comprar refrigerante somente aos domingos. E as famílias se reuniam aos domingos para tomar um refrigerante. Porque o refrigerante era muito caro. Só que o refrigerante ganhou escala, ganhou quantidade. As pessoas passaram a ter mais acesso a esse refrigerante e automaticamente ele ficou mais barato. Então o propósito de gerar valor na cadeia faz com que a gente transporte, dê visibilidade e as pessoas cada vez mais comprem aquele produto para valorizar uma história que tem por trás, que vai beneficiar preservação do meio ambiente, vai priorizar uma remuneração mais justa para quem trabalha no campo, vai fazer com que toda a cadeia pelo qual esse produto passa também seja valorizado. E quem está comprando vai se sentir muito mais especial em contribuir com tudo isso. Se nós popularizarmos a alimentação saudável, se a gente der conhecimento e transparência cada vez mais para as pessoas de como aquilo chegou nas mãos delas, a gente passa a estabelecer uma cadeia de valor com muito mais responsabilidade. Nós precisamos entender também que nós somos microinvestidores, micropatrocinadores. Todas as vezes que eu compro um produto que eu não sei a história, eu estou comprando a história que ele tem. Todas as vezes que eu não me preocupo em como essa história aconteceu, quem se envolveu com essa história, eu estou patrocinando essa história. Então, o trabalho de gerar valor é muito de dar visibilidade cada vez mais para as pessoas fazerem as escolhas com mais consciência. Tomando de exemplo, às vezes aquela compra rápida que a gente vai fazer, às vezes aquele produto que a gente sempre gostou. Quantas vezes a gente mandou um e-mail para aquela empresa que fabrica aquele produto para saber como que aquele produto é produzido? Quais são os valores agregados àquele produto? Nós patrocinamos histórias. E por patrocinar a história, a gente dá o valor que a gente acha que merece. Boa parte do que a gente vive no Brasil hoje se dá por uma questão de distanciamento das pessoas. A maneira como a gente não tem mais relação, a maneira como a gente se digitalizou e, ao mesmo tempo, artificializou as relações, faz com que a gente hoje tenha até medo de poder falar o que a gente acha. Medo de falar, de dizer a nossa opinião. E esse trabalho que a gente está construindo, passo a passo, no Brasil, e que eu, de maneira muito feliz, estou vindo aqui compartilhar com vocês, nós estamos tentando trazer as histórias para que o consumidor possa cada vez mais comprá-las e financiá-las e promovê-las. Boas histórias, dando transparência, dando consciência, dando poder de escolha e dando liberdade para as pessoas poderem fazer o que elas querem. Boa parte daquilo que a gente cria na nossa vida, seja o filho, seja a nossa carreira, seja as nossas escolhas, estão baseados no nosso entender das histórias, na maneira como a gente se coloca para a vida. E eu acho que vale sempre a gente refletir qual é a história que a gente está construindo para gerar valor para o mundo. Muito obrigado.